Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje nós vamos explorar algo absolutamente fascinante, a planta baixa da nossa mente. Vamos entender exatamente como a personalidade humana é construída desde os seus alicerces, olhando para a arquitetura do nosso comportamento a partir da perspectiva de Sigmund Freud. Bom, vamos mergulhar direto nisso. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos investigar as origens da personalidade. Depois, o grande embate entre o inconsciente e o ambiente. Passaremos pelos estágios do desenvolvimento, veremos o impacto das fixações e, para fechar, a prática clínica psicanalítica. Então, seção 1, as origens da personalidade. Antes da gente falar puramente de psicanálise, nós precisamos estabelecer uma linha de base. O nosso corpo tem ciclos de crescimento super previsíveis. Mas e a personalidade? Isso é um mistério clássico. A gente costuma ouvir aquele ditado filho de peixe, peixinho é, sugerindo que a nossa essência já nasce pronta. Mas, por outro lado, a gente também repete diga-me com quem andas e eu te direi quem és, colocando toda a força transformadora no ambiente. Afinal, a nossa maneira de agir já vem de fábrica ou é moldada com o tempo? Para começar a desenrolar esse fio, é crucial a gente separar o que é inato do que é hereditário, porque são coisas bem diferentes. O hereditário é aquilo que vem codificado direto no nosso DNA, passado dos nossos pais, tipo o nosso temperamento basal. Já o inato está sim presente no nascimento, mas devido a fatores do ambiente durante a gestação ou até no parto. Por exemplo, uma falta de oxigênio na hora de nascer, uma hipóxia ou o uso de substâncias pela mãe na gravidez. Isso gera uma condição inata, mas que não é hereditária. As duas coisas influenciam o nosso equipamento de base, claro, mas sozinhas não constroem o prédio inteiro da personalidade adulta. Vamos para a seção 2, o inconsciente contra o ambiente. E agora que a gente passa para a fase de inspecionar essas forças invisíveis que constroem quem nós somos. E isso ilustra brilhantemente o grande embate da psicologia. De um lado, nós temos o Freud defendendo um determinismo interno fortíssimo, onde as forças ocultas da nossa mente ditam as regras do jogo. Numa oposição super intrigante, temos os teóricos comportamentalistas, como B.F. Skinner, colocando foco totalmente no consciente e no ambiente externo. Para o Skinner, nós somos controlados e moldados pelas respostas do ambiente, como os reforços e as punições. O mais interessante é que ambos concordam que nós não temos controle racional absoluto sobre as nossas atitudes. A grande briga é: o maestro dessa orquestra está do lado de dentro ou do lado de fora? Para a psicanálise, o maestro está definitivamente dentro, bem escondidinho. É a famosa metáfora do iceberg. O Freud focou quase toda a investigação dele nessa parte imensa e submersa da mente, que é o inconsciente. É ali que moram as nossas pulsões mais primitivas, aquelas memórias esquecidas e os desejos que operam totalmente fora da nossa percepção no dia a dia. E é importante dizer que o Freud não ignorava o ambiente social, tá? Ele só escolheu colocar a lente de aumento nas dinâmicas intrapsíquicas ocultas, deixando o palco das interações sociais para outros gigantes teóricos, como o Piaget e o Vygotsky. O que nos leva à seção 3, os estágios do desenvolvimento. Reconhecendo essas fundações ocultas da mente, nós chegamos no esqueleto da teoria freudiana. O que é muito interessante sobre essa linha do tempo é que ela nos apresenta as fases de um jeito super didático, quase como um calendário escolar. Fase oral no primeiro ano, anal aos 3, fálica aos 5, depois a latência e finalmente a fase genital a partir da adolescência. Mas olha só, na vida real, o desenvolvimento humano não é uma linha reta. Não é uma esteira de fábrica. A gente avança, mas a nossa psicodinâmica também permite que a gente regrida ou estacione, tudo dependendo das nossas vivências subjetivas. O motor que faz a gente passar de uma fase para outra é o conflito. Na fase oral, a satisfação vem da alimentação e da sucção. Mas na fase anal, a coisa vai muito além de simplesmente aprender a usar o banheiro. Trata-se do auge da percepção de controle sobre o ambiente. Pensemos naquela criança pequena que descobre o poder de jogar o brinquedo no chão várias vezes seguidas, só para fazer o adulto buscar. É o prazer incrível na manipulação do mundo. Depois, na fase fálica, surge a percepção das diferenças anatômicas e os complexos como o de Édipo. Na latência, essa energia tira meio que umas férias do corpo e é redirecionada para aprender coisas na escola e formar grupos de amigos, até que desperta de novo para a maturidade na fase genital. O estudo aprofundado das manifestações sexuais da infância provavelmente nos revelaria os traços essenciais da pulsão sexual.
Ignorar esse alerta do Freud é um erro que afeta muito a nossa compreensão do adulto. E é absolutamente crucial a gente esclarecer uma coisa aqui. Quando a psicanálise fala de sexualidade infantil, não estamos falando de sexo sob a ótica adulta. De jeito nenhum. O Freud descreveu o bebê como um ser perverso polimorfo. Isso simplesmente significa que algumas zonas do corpo, como a boca ou os esfíncteres, são os canais primários de excitação e conexão daquela criança com o mundo. Toda a energia psíquica do corpinho do bebê está investida nisso. Certo, seção 4. O impacto das fixações. Mas, e quando esses pilares não secam direito? O que acontece quando a gente falha em superar os conflitos de uma dessas fases? A nossa estrutura psicológica precisa da dose certa de desafio para se fortalecer. Se uma criança vive num ambiente de gratificação absoluta, onde tudo cai do céu magicamente, ela não tem motivo nenhum para crescer e se emancipar. Por outro lado, se a frustração é extrema e as necessidades não são atendidas, a angústia fica gigantesca. Nos dois cenários, a criança não resolve o desafio da idade. E aí, uma quantidade imensa de energia psíquica, a nossa libido, fica presa, aprisionada naquele conflito original que não foi resolvido. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: obras mal terminadas na nossa infância assombram o futuro. Adultos com padrões muito rígidos, compulsões, vícios ou modos específicos de lidar com a ansiedade frequentemente estão apenas reencenando hoje, na vida adulta, estratégias que ficaram fixadas lá atrás, naquelas antigas fases orais, anais ou fálicas. A nossa saúde mental carrega literalmente o peso dessas construções inacabadas. E por fim, seção 5, a prática clínica psicanalítica. Com toda essa fundação teórica em mente, como é que a gente usa esse maquinário conceitual no mundo real? Vamos imaginar um cenário clínico extremamente comum. Pensemos numa sala de aula com um menino que está sempre com dificuldade. Ele não presta atenção, não consegue absorver a matéria, é super agitado. A grande pergunta que todo mundo faz é: o que esse menino tem? E a beleza dessa complexidade toda é que a resposta vai ser completamente diferente dependendo da especialidade de quem está olhando. Vamos ver como isso se constrói na prática de uma equipe. Um psiquiatra vai observar os sintomas e muito provavelmente focar num transtorno orgânico e físico, tipo o TDAH. Um profissional da educação vai ver a falha cognitiva e tentar tratar o déficit de aprendizagem em si. O assistente social vai olhar para a casa dessa criança, para os estressores ambientais, mas o psicanalista, inserido nesse contexto, tem um papel diferente. Ele não anula essas outras visões, mas ele vai buscar o que está submerso. Ele oferece uma escuta clínica para tentar entender quais conflitos emocionais internos estão sugando tanta energia vital daquele menino, a ponto de não sobrar espaço na mente dele para focar no aprendizado consciente. E toda essa riqueza de perspectivas nos deixa com uma constatação final bem provocativa. Depois de mapearmos o que é inato, o que é hereditário, passarmos pelos estágios da infância e entendermos o peso gigante desse inconsciente freudiano, afinal, quanto do nosso comportamento nós realmente escolhemos de forma consciente? A gente passa os nossos dias acreditando que redigimos os roteiros das nossas vidas, mas as forças fundamentais da nossa personalidade já estavam sendo cimentadas muito antes de sequer sabermos os nossos nomes. Fica aí um convite gigantesco para continuarmos sempre investigando o que se esconde debaixo da superfície da nossa própria mente.